Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Denis Marques, certo? Essa aula que está sendo gravada é para a turma do sexto semestre, na disciplina de Direito Penal 4, ok? O que foi que aconteceu? Na verdade, o professor de vocês era o professor Carlos Eduardo, e ele teve que se ausentar da faculdade, certo? Teve que sair por alguns problemas pessoais, e eu é quem vou substituir vocês, ok? A coordenação falou comigo, apesar de que quando as aulas presenciais voltarem, talvez eu não seja o professor de vocês, mas durante esse período complicado que a gente está vivendo, que é o período da pandemia, aí vocês todos têm conhecimento, questão do coronavírus, nossas aulas presenciais estão suspensas e por conta disso nós tivemos que se adequar a esse meio de comunicação virtual através de videoaulas, telepresenciais, na verdade. Telepresencial não, de forma virtual mesmo, no sentido de que provavelmente vamos ter nossas aulas ao vivo através de uma plataforma que a faculdade está tentando adquirir. Antes a gente estava usando a plataforma do aplicativo Zoom, mas por conta de algumas falhas técnicas e problemas relacionados à segurança, acabou que a faculdade decidiu, por hora, não usar o aplicativo Zoom. Contudo, nós como professores, estamos gravando as aulas e postando no canal da faculdade, né, lá no YouTube, certo? E essa vai ser a primeira aula que eu estou gravando aí para a galera do sexto semestre. Ainda lembro de muita gente aí, lembro do Djavan, certo? Da Maria, lembro também da Emanuele, Edna, Juliana, enfim, a galera, muita gente aí que está marcada em minha vida, porque fui a primeira turma que eu ministrei aula de direito penal no conteúdo das penas, e agora a gente vai tratar acerca da parte especial do Código, especificamente no que diz respeito aos crimes lá, os crimes cometidos contra a administração pública, ok? Então é basicamente isso, pessoal. Mais uma vez, para quem não me conhece, para quem é algum aluno novo, certo? Acho que a maioria da turma já deve me conhecer, sabe minha metodologia. Eu sou o professor Denis Marques e a gente vai trabalhar agora, durante esse período de quarentena, esse período em que as aulas estão suspensas, a gente vai trabalhar a questão dos crimes em espécies, dos crimes em espécie, certo? Especificamente os previstos lá no título 11 do Código Penal, que é os crimes contra a administração pública, o último título do Código Penal, certo? E o que é que acontece, pessoal? Por conta que o professor Carlos Eduardo teve que sair da faculdade, se ausentar, eu conversei com ele e ele me relatou que trabalhou com vocês até o crime de prevaricação, do artigo 19A. Aliás, até o crime de prevaricação previsto no artigo 19 do Código Penal. Então, assim, eu vou dar continuidade a partir do artigo 319-A, que também é a questão da prevaricação, mas dentro do ambiente prisional, lá no âmbito relativos a funcionários que trabalham em estabelecimento prisional, ok? E aí a gente vai passar a trabalhar todos os demais crimes a partir do artigo 319-A, de forma que eu quero tentar ministrar para vocês o maior número de conteúdo possível, mas desde que explicado da melhor forma possível e também de forma eficiente, no sentido que vocês possam adquirir esse conhecimento, ok? Para que quando as aulas retornarem, se tiver como adequar, se tiverem como a faculdade adequar o calendário no sentido de que eu possa ministrar as aulas para vocês na segunda-feira, aí sim tem como eu assumir a disciplina, mas por hora a gente vai estar trabalhando apenas aqui de forma de videoaulas, ok? Então, dito isso, pessoal, a gente vai começar o estudo, ok? Dos crimes em espécie em relação aos crimes contra a administração pública, tá bom? Dito isso, vou pôr aqui o slide na tela.
Vou pôr aqui o slide na tela. Antes da gente iniciar o estudo de fato acerca dos crimes contra a administração pública, que vai desde o artigo 318, o crime de peculato, até o artigo 359-H, lá do Código Penal, que, se eu não me engano, é o crime de... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. De... Buscar... 319. Deixa eu só dar uma olhada aqui no 319. Aliás, o 359H. Vai tratar acerca da oferta pública ou colocação de títulos no mercado sem a devida aprovação por lei. Ou seja, não houve uma lei específica para que ocorresse a oferta pública ou a colocação de títulos no mercado. Um crime específico que a gente vai trabalhar também, se der tempo aqui de forma online, ou possivelmente, se também ocorrer que, no sentido de que eu possa trabalhar com vocês de forma presencial, a gente vê ele de forma presencial. Mas o importante é que a gente consiga estudar o maior número de crimes possível, no sentido de que vocês possam aprender, adquirir esse conhecimento, certo? Se eu conseguir explicar para vocês 10 crimes num rol de 30, por exemplo, se vocês aprenderem esses 10, eu já fico feliz, porque, de certa forma, o que não importa para a gente aqui é a quantidade de crime que a gente está estudando, mas sim a quantidade de conteúdo que eu consegui repassar para vocês e vocês aprenderem, certo? Mais ou menos nesse sentido. Então, pessoal, deixa eu pôr aqui novamente o slide aqui na tela para a gente continuar. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de fato, ok? Crimes contra a administração pública. Primeiro, antes da gente adentrar na questão dos crimes em espécie, eu quero fazer uma breve revisão do que a gente já estudou lá no Direito Penal 1 e também no Direito Penal 2, que é, de fato, o conceito de crime. Professor, o que é um crime? Para que a gente tenha a configuração de um crime, há necessidade de um fato típico, ilícito e culposo. E o que é o fato típico, professor? O fato típico é aquela conduta humana, certo? Que é praticada em desacordo com a determinação legal penal. Ou seja, é quando existe, por exemplo, o tipo penal descrito lá pela norma. Se você observar o artigo 121 do Código Penal, vai dizer o seguinte: matar alguém. Ou seja, o tipo penal desse crime de homicídio nada mais é do que a conduta humana descrita por essa norma. A partir do momento em que o ser humano, certo, ele realiza essa conduta humana de tirar a vida de outrem, certo? Essa conduta humana está se aperfeiçoando ao que diz a norma penal, ou seja, está se adequando perfeitamente ao que diz aquela norma penal. Logo, aquele tipo penal foi descrito pela conduta humana realizada pelo indivíduo e aquela conduta humana nada mais é do que o fato típico. É ilícito, uma vez que há proibição, aliás, há uma tipificação no Código Penal, e culposo, e aí a gente tem que verificar qual o grau de culpabilidade para fins de caracterização do crime, certo? Isso vocês viram lá no Direito Penal 1. Então, pessoal, isso que eu acabei de falar para vocês também está, de certa forma, atrelado ao quê? Ao princípio da legalidade. O que é que vai dizer o princípio da legalidade? Que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, toda conduta humana, no sentido de que configura uma infração penal, ela tem que estar devidamente prevista em lei. Certo? Devidamente prevista em lei. Por que é que eu estou falando isso para vocês? Porque é o seguinte, vejam, raciocinem comigo o seguinte. Se existir um crime, certo? Se uma pessoa cometer um crime, esse crime tem que ser o quê? Processado e julgado, não é isso? Não faz sentido, por exemplo, existir só as normas de direito penal. Está lá, crime de homicídio, crime de furto, crime de estelionato. Se não houver um conjunto de normas procedimentais para que ocorra o processamento e julgamento daquele crime, certo? Não faz sentido existir apenas o Código Penal. Por isso
que a legislação brasileira, além do Código Penal, tem um conjunto de normas procedimentais justamente para fins de processamento e julgamento desses crimes, que é o Código de Processo Penal. E onde é que eu quero chegar com isso, professor? É o seguinte: primeiro, para que ocorra o ajuizamento de uma eventual ação penal, há necessidade da possibilidade jurídica do pedido. Professor, e o que é essa possibilidade jurídica do pedido dentro do Código de Processo Penal, dentro da seara processual penal? É o seguinte: vamos primeiro fazer uma comparação com o que ocorre lá no direito processual civil. Lá no direito processual civil, para que eu possa requerer alguma coisa em juízo, eu tenho que ter um amparo legal, certo? Meu pedido ele tem que ser juridicamente possível. Exemplo, se eu tive, certo, meu contrato do banco alterado de forma indevida por algum servidor ou por até política bancária, no sentido de que ocorreu alguma cláusula abusiva, eu estou sendo prejudicado, certo? E eu tenho um amparo legal lá no direito civil para requerer de forma judicial uma indenização por dano material ou moral, ou cumulada, dano material e moral, certo? Não faz sentido, por exemplo, em uma ação eu requerer a propriedade da Lua. Entrei com uma ação dizendo que eu sou propriedade da Lua. Isso é juridicamente impossível. Então, aqui, pegando esse gancho que eu falei do direito civil e trazendo para a seara penal, para que eu possa ser processado e julgado por um crime, certo? Ele tem que ter uma previsão legal. Ou seja, o pedido do Ministério Público, o Ministério Público, quando ele ingressa com a ação penal, ele vai pedir a condenação de um indivíduo. E para ele pedir a condenação de alguém, tem que ser com base em um crime. E esse crime tem que estar o quê? Previsto em lei. Por isso, pessoal, que o fato típico ilícito e culposo, ele está devidamente atrelado ao princípio da legalidade, que vai servir de gancho para a seara processual, no sentido de que, para que esse crime seja processado e julgado, há necessidade da possibilidade jurídica do pedido. E a possibilidade jurídica do pedido nada mais é do que a previsão legal do crime em norma penal. Ok? Então, dito isso, pessoal, é importante mais que a gente tenha conhecimento de que o crime ele tem que estar previsto em lei, certo? E para que ele seja configurado, toda a conduta humana descrita no crime tem que ser perpetrada, sob pena de se configurar possivelmente um crime impossível ou um fato atípico, certo? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Sim, outra coisa interessante. Temos que observar também a questão do princípio da legalidade quando trata acerca do fato típico ilícito e culposo, ou seja, do fato típico descrito lá pela norma penal, do tipo penal descrito pela norma, certo? Aquela conduta humana descrita pela norma penal, bem como a gente tem que analisar no princípio da legalidade a questão da pena, porque lá vai dizer o seguinte: não há crime sem lei anterior que eu defina, ou seja, o fato típico ilícito e culposo, quando praticado, tem que estar previsto em lei, bem como tem que existir o quê? Uma pena. Não há crime sem lei anterior que eu defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, há necessidade de que se tenha a pena, certo? Preceito secundário do tipo penal. Por quê, professor? Porque não faz sentido, por exemplo, existir um crime, sei lá, vamos lá pegar um crime lá. Vamos pegar aqui um crime. Vou criar aqui um crime hipotético. Deixa eu ver aqui. Quebrar um ventilador. Quebrar um ventilador, tá lá. Está tipificado no Código Penal. Quem quebrar um ventilador está cometendo um crime. Porém, vamos supor que esse crime específico, o legislador penal não colocou a pena, não disse, por exemplo, que é de 2 a 4 anos a pena, de 1 a 3 meses. Então, pessoal, se o legislador penal não trouxer a pena do crime, certo? Não tem como aplicar uma pena, consequentemente, se o cara for condenado por esse crime, não vai pagar nenhum tipo de pena. Então, vejam bem, há uma desvirtuação do princípio da legalidade, porque além da conduta está prevista em lei, a necessidade da aplicação da sanção penal também prevista em lei, ok? Além do crime, a pena também tem que estar prevista em lei, beleza? Isso a gente estudou no semestre passado. Então, dito isso, feita toda essa caracterização e todo esse estudo acerca do princípio da legalidade, do que a gente considera como elementos para que se configurem o crime, certo? E atrelada à possibilidade jurídica do pedido para fins de processamento e julgamento de um crime,
A gente entendendo tudo isso, a gente agora pode estudar, de certa forma e com calma, os crimes contra a administração pública. Ok? Vamos lá. Os crimes em espécie, na verdade. Continuando, o professor Carlos Eduardo, eu entrei em contato com ele e ele me disse que ministrou para vocês o último conteúdo acerca do crime de prevaricação. Ok? Então, a gente vai começar a estudar a partir do artigo 319-A, que é o crime, que também é um crime de prevaricação, porém, lá no ambiente penitenciário, lá no ambiente prisional. Ok? Antes disso, há necessidade da gente estabelecer alguns parâmetros, tais como, por exemplo, o título 11 do Código Penal, que é o último título, ele vai tratar dos crimes contra a administração pública. Dentro do título 11 do Código Penal, nós temos 4 capítulos, certo? O capítulo 1 ele vai tratar dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Ou seja, crimes praticados por funcionário público. Veja bem que, na maioria desses crimes, nós teremos o quê? Um sujeito ativo próprio, certo? Então, o que é que acontece? Lá no crime de peculato, que inicia-se os crimes contra a administração pública, lá no capítulo 1 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, que é o primeiro crime, está lá no artigo 312, que é o crime de peculato, acredito que vocês já tenham estudado com o professor Carlos Eduardo. Lá, a necessidade da existência de um servidor público, certo? Na verdade, de um funcionário público. Funcionário público, para fins de direito penal, ele é um pouco mais amplo. Inclusive, há equiparações a funcionário público. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso, porque é de suma importância para o entendimento, principalmente desses crimes contra a administração pública. E eu tenho por obrigação falar isso para vocês, porque se eu não falar isso para vocês, eu vou estar enganando vocês. Eu vou tá dando exemplo para vocês, e aí pode chegar num ponto que eu estou falando acerca de uma pessoa que exerce uma função pública e vocês não vão compreender o que é. Então, a necessidade da gente esclarecer todos esses pontos. Daqui a pouco a gente começa a falar sobre isso, ok? Então, o capítulo 1, que trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, vai do artigo 312 ao artigo 326. Ou seja, vai desde o crime de peculato, salvo me engano, ao crime de sonegação de contribuição previdenciária, que está lá no artigo... Não é o crime de sonegação de contribuição previdenciária. Se eu não me engano, o artigo 326 é o artigo em relação ao crime de... cara, esqueci. Eu vou já olhar aqui no código, mas se eu não me engano, é em relação ao crime de... Quando a quebra do sigilo da concorrência pública. Concorrência pública é uma das modalidades lá de licitação e quando há a quebra desse sigilo. Se eu não me engano, é isso. Deixa eu só conferir. Artigo 326. Não, mas é isso. Se não for, depois a gente corrige, certo? Então, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral, vai do artigo 312 ao artigo 326. E lá no artigo 327, a gente vai ter uma definição do que é o funcionário público para fins penais. No parágrafo 1º e parágrafo 2º, a gente vai ter também mais algumas especificações, inclusive as equiparações. Porque lá, o próprio Código Penal vai dizer que aquele que exerce uma função dentro de uma autarquia pública, por exemplo, trata-se de quê? De uma autarquia, na verdade. Trata-se de um funcionário público para fins penais. Então, a gente vai estudar isso de forma específica. Beleza? Vamos dar continuidade. A partir do artigo 328, certo? A partir do artigo 328 até o artigo 337-A, a gente vai ter os crimes praticados por particulares contra a administração pública em geral. E quais são esses crimes, professor? A gente vai ter corrupção ativa, descaminho, contrabando, certo? Tudo isso são crimes praticados por particulares contra a administração em geral. Vamos estudar todos, ok? Porque são, de fato, todos importantes. Principalmente o crime de descaminho, o crime de corrupção ativa, o crime de contrabando, que cai muito,
certo? Tudo isso a gente vai estudar, ok? Lá no capítulo 2, que vai do artigo 328 até o 337A, a gente vai estudar todos esses crimes que eu acabei de falar. E existe também o capítulo 2A, que trata dos crimes praticados por particular contra a administração pública, salvo me engano, internacional. Vamos abrir aqui o código para a gente ter certeza. Deixa eu só pôr aqui na tela para facilitar. O código. Aqui. Para facilitar. Deixa eu só apagar essas pesquisas aqui que eu estava fazendo. Pronto. Está aqui na tela. Capítulo 2A. Se eu não me engano, artigo 337B. Vai começar. Dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. E aqui a gente vai ter dois crimes, que é a corrupção ativa em transação comercial internacional e o tráfico de influência em transação comercial internacional, lá no 337C. O capítulo 3 é dos crimes contra a administração da justiça, e aqui a gente vai ter vários crimes. Reingresso de estrangeiro expulso, denunciação caluniosa, falso testemunho, exploração de prestígio. Tudo isso está dentro desse rol, que vai desde o artigo 338 até o artigo 359, não é isso? Artigo 359, certo? E, por último, a gente vai ter o capítulo 4, que trata dos crimes contra as finanças públicas, certo? Aqui a gente tem contratação de operação de crédito, quando é realizada sem a devida autorização legislativa, e por aí vai. A gente tem que estudar todos. Pessoal, peço uma retificação aqui. Vou só retificar aqui uma coisa que eu falei, que eu disse no início que a gente tinha apenas 4 capítulos. Na verdade, são 5. É o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 2A, o capítulo 3 e o capítulo 4. Certo? São 5 capítulos dentro dos crimes praticados contra a administração pública. Ok? Então, dito isso, pessoal, vamos voltar aqui para o slide. E vamos estudar aqui esses crimes praticados contra a administração pública. Porém, antes, vamos fazer algumas diferenças, tais quais: qual é a diferença entre um funcionário público, um empregado público, qual é a diferença entre um cargo público e uma função pública. Então, a necessidade da gente esclarecer todos esses pontos para a gente começar, de fato, a estudar os crimes em espécie. Ok? Vamos lá. Crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Capítulo 1 do título 11 do Código Penal. Antes de estudarmos o peculato, bem como os demais crimes funcionais, é essencial que se defina quem são, para fins penais, os funcionários públicos. Perceba que o artigo 312 do Código Penal, que trata lá do crime de peculato, apesar de fazer expressa menção ao termo, não conceitua. E sem esta definição, é inviável a incidência do dispositivo. Trata-se, portanto, de uma norma penal em branco, homogênea e univitelínea, que encontra a sua complementação no próprio Código Penal, lá no artigo 327. Por isso, pessoal, que quando a gente começar a estudar os crimes contra a administração pública, veja bem, o artigo 312 vai falar do funcionário público, mas não vai dizer o que é, certo? Só o artigo 327 é quem vai conceituar de fato o que é esse funcionário público. Ok? Então, vejam bem o que diz o artigo 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente, forma temporária, ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Está aqui. Funcionário público. O que caracteriza a figura do funcionário público, permitindo distinção em relação aos outros servidores, é a titularidade de um cargo por lei, com especificação própria em número determinado e pago pelos cofres da entidade estatal a que pertence. Para o direito penal, contudo, de acordo com o artigo 327, é toda pessoa que está investida em cargo público, emprego público e função pública, transitoriamente ou sem remuneração alguma. Vejam bem, que
o leque de possibilidades que o Código Penal elenca para que caracterize a figura do funcionário público é bem grande. Eu posso dizer para vocês que é enorme em relação ao que é definido pelo direito administrativo. Lá no direito administrativo, o cargo, por exemplo, ele tem que ser criado por lei em número certo e pago pelos cofres públicos, que pode, certo? Que pode ser exercido por quem? Por pessoas através de concurso público ou, em algumas hipóteses, através de contratação ou de livre nomeação. Porém, essas hipóteses têm que estar previstas também em lei, certo? Isso vocês já devem ter estudado dentro do direito administrativo, mas a gente vai ter que fazer uma breve revisão. Então, o cargo público é aqueles que são criados por lei, em número certo, e pagam pelos cofres públicos. Emprego público são serviços temporários com contrato de regime especial ou regidos pela CLT. Vamos por parte. Em regra, quem exerce cargo público é o servidor público efetivo, ou seja, aquele cuja disciplina é feita pelo estatuto próprio. Existe, em regra, o Estatuto dos Servidores Públicos. Tanto é que existe a Lei 8.112, que nada mais é do que o Estatuto Público dos Servidores Públicos Federais. Então, pessoal, quem é servidor público, em regra, é regido por um estatuto. Porém, quem é empregado público ou é regido por um regime especial, e aí vai depender muito do caso, ou pela CLT. Tanto é que existe, por exemplo, o emprego público federal. O que é o emprego público federal? É aquele emprego, certo, que é regido por uma lei especial, certo? Porém, o seu regime vai ser estabelecido lá na CLT. A questão da CLT, interessante uma coisa sobre o emprego público federal. O emprego público federal, às vezes, ele é mais benéfico do que o cargo efetivo federal. Por quê, professor? Porque, vejam bem, quando ele é regido pela CLT, ele vai ter direito a todos os benefícios de um trabalhador comum, certo? De um trabalhador que trabalha, por exemplo, numa empresa privada. Lá ele vai ter direito a seu FGTS, vai ter direito às insalubridades nos graus previstos em lei, vai ter direito a 13º, férias proporcionais, todos os direitos trabalhistas previstos lá no âmbito da CLT. Então, o que é que acontece? Aquele servidor público efetivo, por exemplo, ele não vai ter direito ao FGTS, mas em contrapartida ele tem a estabilidade. E o emprego público federal, apesar de existir a questão da estabilidade, que ainda é um pouco, entre aspas, contestada, por quê? Porque existem as hipóteses de dispensa sem justa causa. E aí, a lei do emprego público federal vai tratar disso de forma específica também. Então, a gente tem que ter conhecimento, certo? No sentido de que cargo efetivo é uma coisa e emprego público é outra coisa, ok? Então, vejam, estudem essa diferença. Aqui eu estou falando de forma superficial, porque isso aqui a gente tem que estudar lá no âmbito do direito administrativo. E a função pública é o conjunto de atribuição pública que não cargo ou emprego. Ou seja, toda atividade realizada por agente, funcionário ou não, para a concessão de um fim de interesse público. Na maioria das vezes, certo? Uma função pública ela é desempenhada por uma pessoa através de um cargo. Exemplo, a função pública ela fica caracterizada, na maioria das vezes, nos cargos de comissão. Aqueles cargos de chefia, direção e assessoramento. Secretário, certo? Quando eu não exerço o cargo de secretário, mas sim a função de secretário. Ok? O diretor da Secretaria de Direitos Humanos, por exemplo. Isso é a função pública. É aquela função pré-definida pela lei e que aquela pessoa que está ocupando aquele cargo vai ter que realizá-la, certo? Geralmente ocorre nos cargos de direção, chefia e assessoramento, ok? Além disso, tal conceito está ligado no direito penal à corrente ampliativa. Por quê? Corrente ampliativa. A gente vai já estudar a questão do parágrafo 1º do artigo 327 do Código Penal, que ele vai equiparar determinadas funções, certo, a funcionário público. Vamos já estudar.
entende que empregados de autarquia, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações instituídas pelo poder público serão funcionários públicos chamados de funcionários públicos por equiparação. Exemplo, eu sou professor da Facisa. Passei num processo seletivo, certo? De provas. Na verdade, foi uma prova didática, mas ocorreu o certame, ok? E vocês sabem que a Facisa, ela é o quê? A EDA, ela é uma autarquia municipal. E se é uma autarquia municipal e eu trabalho nessa autarquia municipal, tendo em vista que foi aprovado em um processo seletivo, em um concurso, o que é que acontece? Eu, pelo parágrafo 1º do Código do 327 do Código Penal, eu sou equiparado a funcionário público. Por quê? Porque eu estou exercendo o cargo de professor dentro da autarquia municipal do Araripe. Ok? Então, vejam bem, vai dizer o parágrafo 1º do artigo 327. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Então, pessoal, vejam bem que... Deixa eu só colocar aqui no artigo. Não, acho que tem aqui. Eu acho que eu copiei e colei o artigo. Cadê? A pena aumentada, parágrafo 2º, a pena aumentada da terça parte quando... Cadê? Considera-se funcionário público para os efeitos penais, que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução da atividade típica da administração pública. Então, vejam bem, como a autarquia educacional do Araripe, ela é uma autarquia vinculada... Na verdade, se é uma autarquia, tem que estar vinculada ao poder público. Então, por conta disso, por conta dessa equiparação prevista pelo artigo 327, parágrafo 1º, eu, na qualidade de professor da instituição, posso ser equiparado a funcionário público. Ok? Então, é mais ou menos nesse sentido. O parágrafo 2º do artigo 327 vai tratar acerca de casos de aumento de pena, mas a gente não vai falar disso agora. Deixa eu só voltar aqui o slide, onde a gente parou. Aqui. Percebe-se, portanto, que os prestadores de serviços contratados para a função típica da administração pública também serão funcionários públicos. Entretanto, a atividade contratada deve ser típica da administração pública, ou seja, aqueles servidores públicos que são contratados para exercer alguma atividade, por exemplo, lá na autarquia educacional do Araripe, certo? Tem que ser esta atividade típica da administração pública, ok? Por exemplo, o cara que foi contratado para realizar um serviço de limpeza de ar-condicionados, por exemplo. Aí não é atividade típica da administração pública. Nesse caso, ele não vai ser equiparado a funcionário público, ok? Agora, quando é contratado para exercer o cargo de professor, aí sim, como é atividade típica da administração pública, existe uma legislação que trata acerca do professor, certo? Então, assim, a equiparação a funcionário público. Beleza? Mesmo que ainda não tenha tomado posse do cargo, a pessoa poderá ser considerada funcionário público e, por este motivo, dependendo do seu ato, cometerá crime. Por que isso, professor? Porque é o seguinte, ainda que a pessoa não tenha tomado posse do cargo, certo? Mas, tendo em vista que a mesma, eminentemente, aliás, que a mesma possivelmente ou está próxima de tomar posse desse cargo, pode-se utilizar dessa qualidade de funcionário, mesmo que ainda não tenha tomado posse do cargo, e cometer algum tipo de crime, exemplo da concessão, da prevaricação, certo? Tudo isso pode sim enquadrar, certo, a pessoa que ainda não assumiu o emprego como agente de um possível cometimento de um crime contra a administração pública.
Via de regra, a condição de funcionário público chega ao fim com a aposentadoria, exceto para a advocacia administrativa e a violação do segredo, que constituem exceções, pois, nestes casos, os infratores ainda exercem alguma influência. A gente vai tratar de forma específica acerca desses dois crimes, certo? Da advocacia administrativa e da violação do segredo. Não se preocupem quanto a isso. Então, via de regra, o funcionário público vai chegar, o seu vínculo com a administração pública vai chegar ao fim com sua aposentadoria, beleza? A regra é essa, mas a gente tem que ter cuidado com relação a esses dois crimes, a advocacia administrativa e a violação do segredo. Deixa eu só ver aqui o que ainda falta para a gente entrar de fato lá no artigo 319-A. Sim, pessoal, outra coisa interessante. Por que é que mesmo que... Calma aí, deixa eu só voltar aqui. Cadê? Parágrafo 2º do artigo 327, que é as causas de aumento de pena. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Vejam bem, o que diz o Código, a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo, ou seja, no capítulo 1, que começa lá no artigo 312, forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção, chefia ou assessoramento de órgão da administração direta. Por isso que eu falei para vocês que, em regra, a função pública é exercida para quem ocupa o cargo de direção, chefia ou assessoramento. Lembram disso? Então, está aqui a explicação lá no parágrafo 2º. Se o crime for cometido, quem ocupa esses tipos de função pública, certo? Vai ter essa pena aumentada. Beleza? Desde que seja em um órgão da administração pública, sociedade de economia mista, empresa pública ou função instituída pelo poder público. E agora, pessoal, vamos falar acerca dos crimes em espécie. Feito toda essa abordagem, certo? Eu cheguei até aqui para a gente começar a tratar acerca do artigo 319, artigo 319-A. Deixa eu só pôr aqui na tela, porque os demais, do artigo 318 ao artigo 319, creio que vocês já tenham estudado. Se não, coloquem lá no comentário, aqui da aula que eu vou postar no YouTube, lá no canal da Facisa, coloquem no comentário quais os artigos que vocês estudaram, certo? Me passem o feedback, se inscrevam lá no canal, deixem o seu joinha para que os alunos possam receber mais notificações acerca da aula de penal do professor Dani Marques e aí todos possam assistir a aula para que tenham mais conhecimento, não é isso? Que é um objetivo, na verdade, dessa videoaula. É poder repassar o conhecimento para vocês. E vocês aprenderem, de fato. Vamos lá. Artigo 319. Sim, pessoal, a gente vai começar lá no artigo 319-A, mas, professor, e o artigo 319? O artigo 319, o professor Carlos Eduardo já postou uma aula muito boa, por sinal, bem explicativa, acerca do crime de prevaricação, que é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Beleza? Eu não vou adentrar aqui nesse crime, porque vocês já estudaram, certo? Então, vamos aqui para o artigo 319-A, que é o primeiro crime que a gente vai começar a estudar de fato, ok? Vejam bem o que diz o artigo 319-A. Deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com
ou ambiente externo. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. De novo, pessoal, vamos ler com calma, porque isso é muito importante, é um crime que está caindo demais em concurso público, certo? E nós temos que entender toda a sua classificação doutrinária, certo? E os entendimentos jurisprudenciais acerca desse tema, que tem. E a gente vai aprender nessa aula. De novo, vamos ler por calma. Deixar o diretor de penitenciária ou o agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Vejam bem, quando nós trazemos, aliás, quando o legislador penal trouxe o verbo deixar, certo? Deixar por si só significa não fazer alguma coisa, ou seja, passar despercebido. Porém, com a intenção, com o dolo. E o que é que acontece nesse caso? Nós percebemos que isso é uma conduta o quê? Omissiva, certo? É uma conduta omissiva. É uma conduta dolosa, mas de forma omissiva, ou seja, uma conduta comissiva por omissão. Então, quando o diretor de penitenciária, ele, por si só, e com a intenção, deixa, certo? De cumprir o seu dever no sentido de que, entre aspas, ingressou um aparelho telefônico ou de rádio ou similar no ambiente prisional em que os presos tiveram acesso, certo? E esse acesso permitiu a comunicação do preso com outros presos ou com um ambiente externo, configura-se a prática do delito, certo? Previsto aqui no artigo 319-A. Então, pessoal, trata-se de uma modalidade de crime omissivo, onde o diretor da penitenciária ou o agente público. Vejam bem, nós temos o diretor da penitenciária e o agente público. Quem seria esse agente público? E aí vai depender do caso. Pode ser, em regra, tem que ser o agente penitenciário, porque o agente penitenciário é quem é responsável pela vistoria, certo? Do que entra e do que sai lá no presídio. É o agente penitenciário que permite a entrada das visitas. Então, de certa forma, nós observamos que o artigo 319-A traz 2 sujeitos ativos do crime. Quem? O diretor da penitenciária e o agente público, que no caso seria o agente penitenciário. Ok? Que possui o dever de vedar o acesso a... Voltando aqui. Trata-se de uma modalidade de crime omissivo, onde o diretor da penitenciária ou o agente público que possui o dever de vedar acesso a aparelho telefônico permite sua utilização. Vejam bem, é um crime omissivo próprio, como se comissivo fosse. Comissivo por omissão, na verdade, que é a classificação doutrinária. Então, pessoal, deve haver o dever do agente público ou do diretor da penitenciária de vedar o acesso ao aparelho telefônico. O preso pode se comunicar com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, leitura e outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Vejam bem, aqui o artigo 319-A trata do diretor da penitenciária. Mas vocês lembram quando a gente estudou lá no direito, na parte geral do Código, na parte específica das penas, que eu falei para vocês que a pena de reclusão ela pode ser cumprida no regime fechado, semiaberto ou aberto. Quando a pena de reclusão é cumprida no regime fechado, ela vai ser cumprida em qual estabelecimento prisional? Lá no presídio de segurança, lá no estabelecimento de segurança máxima ou média, que é o quê? A penitenciária. Logo lá nós teremos o quê? Um diretor penitenciário, que é o diretor do estabelecimento. Porém, se o regime de cumprimento de pena for semiaberto, o réu terá que cumprir essa pena onde? Lá na casa de, aliás, lá na colônia agrícola ou industrial, certo? Na colônia agrícola ou industrial. E o que é que acontece? Lá na colônia agrícola ou industrial, a gente também vai ter o diretor do estabelecimento. Então, vocês podem me perguntar, professor, e o diretor desse estabelecimento? Da casa, da colônia agrícola ou industrial? Ele se enquadra no cometimento desse crime? Se enquadra. O entendimento doutrinário é que sim. Por quê? Porque quando o caput do artigo fala no sentido de deixar o diretor da penitenciária, a gente tem que entender que é em relação ao estabelecimento prisional, ok? O estabelecimento prisional, que também enquadra a casa de albergado. Lembrei aqui de um aluno do semestre passado, Alberison. Pessoal, para entender o que era a casa de albergado, aí lembrava de Alberison, um aluno.
Então, pessoal, entenda que o diretor pode ser da penitenciária ou da colônia agrícola ou industrial, bem como da casa de albergado. Beleza? Continuando. O elemento subjetivo do delito de prevaricação dos presídios, como eu falei para vocês, é o dolo, certo? Através de uma conduta omissiva que corresponde à vontade livre e consciente de realizar as condutas descritas nas modalidades supracitadas. O dolo será eventual quando o agente público, sabendo que o detento possui aparelho telefônico, rádio ou similar, nada faz para impedir a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. O que seria isso? Suponhamos, por exemplo, que... Deixa eu só voltar aqui para o caput do artigo. Suponhamos, por exemplo, que determinada visita entrou no presídio, portando um celular, nem o diretor da penitenciária, nem o agente que estava fazendo a vigilância percebeu. E aí, o que é que acontece nesse caso específico? Caso algum agente, ou o próprio diretor da penitenciária, descubra que existe algum detento portando esse aparelho celular e se comunicando com outros presos ou com o ambiente externo, se ele não tomar nenhuma medida cabível, o que é que acontece? Ele está deixando, certo? Que ocorra essa comunicação e, consequentemente, ele está cometendo o crime previsto no artigo 319, na sua modalidade de dolo eventual, certo? Porque, apesar dele não ter deixado o aparelho entrar, mas ele deixou que os presos pudessem usar, se comunicar com o ambiente externo ou entre eles. Beleza? Deixa eu ver. Lembrando que o dolo eventual é aquele que começa por culpa... Na verdade, o dolo eventual ele começa... É uma conduta que começa por dolo e termina por... Não, na verdade, o dolo eventual... Eita, agora eu estou confundindo. Culpa consciente com dolo eventual. Na próxima aula eu explico de forma correta o que é o dolo eventual, que eu estou confundindo com culpa consciente. Eu tenho esse problema. Eu sempre confundo dolo eventual com culpa consciente. Às vezes, nem sempre. Mas eu costumo confundir, certo? Então, na próxima aula eu explico de fato o que é o dolo eventual. Elemento normativo do delito de prevaricação dos presídios. No delito em estudo, não se admite a forma culposa. Primeiro, pessoal, aqui é um ponto interessante. Aprendam, pelo amor de Deus, e não se esqueçam disso. O crime, qualquer crime, ele só será punido em sua modalidade culposa se existir a previsão legal, certo? Se não tiver a previsão legal, meu amigo, morreu Maria Preá. Não tem como punir o indivíduo na modalidade culposa do crime. Por isso que se o aparelho entrar lá na penitenciária por alguma negligência ou imprudência do diretor do estabelecimento ou do agente que fazia a questão da vigilância nas visitas dos objetos que adentram no presídio, certo? Eles não vão ser punidos por esse crime. Agora, que nem eu falei, caso ocorra de se encontrar o aparelho lá na posse de algum detento e eles ficarem omissos nessa situação, aí sim eles estão praticando crime. Mas se não, certo? Não há possibilidade de se punir o diretor do estabelecimento, bem como os agentes, por conta do crime cometido na modalidade culposa, já que não há previsão legal. Crime de peculato, por exemplo. Crime de peculato permite a punição na modalidade culposa, certo? Então, lembre-se, para que o crime possa ser punido por culpa, tem que estar previsto em lei, ou seja, tem que estar prevista a modalidade culposa. Lembrem-se, não há crime sem lei anterior que eu defina, nem pena sem prévia combinação legal, inclusive na modalidade culposa. Ok? Vamos lá. No delito em estudo não se admite a forma culposa, portanto, caso o agente penitenciário, de forma negligente, por não fazer a revista correta no estabelecimento prisional, permite o uso do aparelho telefônico, o fato será atípico. Ok? Elemento subjetivo normativo. No delito em estudo, não se admite a forma preterdolosa, ok? Que é aquela que começa por culpa e termina com dolo. O objeto jurídico e resultado... Assim, o bem jurídico protegido, na verdade,
Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Em regra, o bem jurídico de todo e qualquer crime é o que está previsto lá no título do Código, que está previsto no Código Penal. Exemplo, o título que trata dos crimes dolosos contra a vida. O bem juridicamente protegido é a vida. Os crimes que estão previstos no título dos crimes contra o patrimônio. O bem juridicamente protegido é o patrimônio. Aqui, né, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, então o bem juridicamente protegido é a administração pública. Em regra, nem sempre. Vai ter algumas exceções lá nos crimes de violência sexual, certo? Eu não lembro qual, mas tem algumas exceções. Continuando. No delito em estudo, não se admite de forma preterdolosa o objeto jurídico do delito de prevaricação nos presídios. O legislador, ao criar e estabelecer pena ao delito supracitado, teve como objetivo proteger a administração pública, ou seja, o bem juridicamente protegido é a administração pública, certo? Resultado jurídico. Ofensa ao bem jurídico no delito em estudo ocorre de duas formas. Lesão ao objeto jurídico, que é quando ocorre de fato a lesão na administração pública, que é quando, por exemplo, um funcionário deixou, porque quis, de forma omissa, que o diretor da penitenciária, de forma omissa, deixou que adentrasse aparelho celular lá no presídio para fins de comunicação entre os presos ou com o ambiente externo. Ocorre com a prática de uma das condutas descritas no tipo penal e também é um perigo concreto ao objeto jurídico da administração pública no caso de uma eventual tentativa. Ok? Resultado naturalístico. É um delito formal, portanto, não existe resultado naturalístico. Já que a conduta é omissiva, não existe, de certa forma, o fato de que há necessidade de que haja a comunicação entre os presos, ok? Porém, se adentrou o celular para dentro de uma cela e esse celular está apto a que os presos possam se comunicar entre si ou com o ambiente externo, aí sim nós temos a configuração do delito, independentemente do preso ter se comunicado ou não, certo? Só o fato de já ter adentrado já configura o crime, beleza? Então, é um resultado que depende do seu... Aliás, é um crime que depende do resultado naturalístico, beleza? Pelo fato de ser uma conduta omissiva. Lesão ao objeto jurídico. A consumação ocorre com a prática de uma das condutas descritas no tipo penal, que é deixar aquela omissão, que eu já falei várias vezes aqui, independentemente do uso posterior ou qualquer outra consequência. O tipo penal preconiza que o acesso a aparelho telefônico de rádio ou similar permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Neste caso, olha que interessante, o aparelho com impossibilidade de uso, como é o caso de celular sem chip ou quebrado, sem qualquer possibilidade de comunicação, caracteriza o quê? Crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Por isso que eu falei para vocês que o crime ele se consuma a partir do momento em que aquele aparelho entra no estabelecimento prisional por fato de uma conduta comissiva por omissão, por fato de uma conduta omissiva dolosa do diretor da penitenciária ou do agente de deixar aquele aparelho celular adentrar, ou rádio adentrar no presídio, e de posse desse objeto, desse celular ou do rádio, os presos estejam com possibilidade real, ou seja, o aparelho está funcionando devidamente para que ocorra a sua comunicação com os demais presos ou com o ambiente externo. Tem que estar funcionando perfeitamente sob pena de ser um crime impossível, por impropriedade absoluta do meio, do objeto. Okay? Infelizmente, a introdução do chip sem o respectivo aparelho celular também caracteriza crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Leia-se, não é possível a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo apenas com o chip. Porém, pode acontecer o seguinte, pessoal, dos presos descobrirem, por exemplo, a senha do Wi-Fi lá da penitenciária. E aí eles consigam baixar um WhatsApp, por exemplo, e se comunicar. Se o aparelho estiver apto para comunicação entre os presos ou com o ambiente externo, já era, configurou o crime. Se não, é objeto impossível. É crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. Ademais, o tipo penal em nenhum momento refere-se a chip. Tal inclusão caracteriza analogia em mala parte. Isso aqui é a doutrina, alguns doutrinadores que entendem que não deve ser aplicado nesse sentido a questão do chip, ok? Deve ser considerado crime impossível, sempre que não tiver chip.
Na hipótese do diretor da penitenciária e ou agente público deixar de vedar o acesso ao preso, aparelho telefônico fracionado, chip e outras partes do celular introduzidos no estabelecimento prisional em dias alternados, caracteriza-se dolo eventual, devendo o agente ativo responder pelo delito na forma consumada. A conduta deixar implica em abstenção, ou seja, o crime é omissivo próprio, não sendo admissível a tentativa, e o crime é de ação pública incondicionada. Para a gente concluir. Professor, por que o crime é de ação pública incondicionada? É o seguinte. Pessoal, isso aqui eu falei para vocês no semestre passado, não, no semestre em que a gente trabalhou o conteúdo de ação penal, lá no conteúdo das penas. Vou repetir. Pelo amor de Deus, não esqueçam isso. Lembrem-se e levem para o resto da vida de vocês. Em regra, todo crime é de ação pública. Todo crime é de ação pública, condicionada ou incondicionada. Porém, o crime será de ação pública condicionada ou de ação penal privada quando houver previsão legal, certo? Na ausência de previsão legal, entende-se que a ação é pública e incondicionada. Então, dito isso, todo crime que vocês estudarem, leem, e no capítulo ou no título a qual pertence esse crime, em momento algum disser que ele se procede mediante representação ou mediante queixa, a ação é pública e incondicionada. Beleza? Lembre-se, ação pública e condicionada é a regra. Porém, quando a lei dispuser de forma diferente, a ação vai ser pública condicionada à representação ou condicionada à requisição do ministro da Justiça ou será uma ação penal privada. Queixa-crime. Beleza? Então, pessoal, a gente está concluindo o estudo do artigo 319-A hoje. Eu pude repassar para vocês também algumas coisas acerca do conceito do que é o funcionário público. Certo? Ainda estou me adaptando a essa questão de ministrar aulas através de videoaula. Desculpem qualquer falha, desculpem qualquer erro. Estou procurando melhorar, certo? E a gente vai se encontrar aí na próxima semana. Vou postar mais uma aula e eu espero que a faculdade resolva logo a questão da plataforma para que a gente possa ter mais um contato. Eu conversei com o pessoal da turma para que a gente tenha nosso contato na segunda-feira. Caso a professora que dá aula na segunda-feira. Na verdade, os professores que dão aula na segunda-feira não usem o horário, certo? Porque eu tenho que respeitar o horário do professor. Se não usarem, eu vou usar, certo? Se não, a gente designa aí um horário aí durante a tarde, porque na terça, quarta, quinta e sexta eu tenho um horário ocupado aí em outras turmas. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês possam ter aprendido alguma coisa. Aliás, espero que vocês tenham de fato aprendido aqui o entendimento do artigo 319-A, certo? E que se chegar a cair na OAB de vocês, em algum concurso público na prova, vocês possam assimilar o que eu repassei para vocês e responder a questão e acertar. De fato, que vocês tenham aprendido o que é esse tipo de crime e como é que ele se procede, beleza? Então, até a próxima aula. Fico feliz por retornar aqui dando aula para vocês, certo? É uma turma que eu guardo aqui no meu coração. Uma das melhores turmas que eu trabalhei na faculdade, sem sombra de dúvidas. E um abraço a todos e até a próxima aula.